o tema da nossa aula de hoje é força elétrica e campo elétrico. Vamos começar primeiro com a força elétrica, então, explicando alguma coisa? Vamos lá. Bom, a força elétrica, ela está relacionada à intensidade de força de dois corpos. Além dessa intensidade de força de um corpo e de outro, também está ligado à distância entre eles, né? Então, quanto mais afastados estão os corpos, é claro que a força será menor. E é por isso que surgiu uma lei denominada Lei de Coulomb. Coulomb, o que ele fez? Ele fez uma experiência e concluiu que a força de atração de dois corpos ou de repulsão de dois corpos é diretamente proporcional às duas forças, né, as suas intensidades, também levando em conta, o local aonde estão essas duas forças. E inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. Significa que quanto mais afastados estão os corpos, é claro que a força será menor. Vamos ver melhor então aqui agora essa lei de Coulomb então. Bom, Joelson, a lei de Coulomb, pode falar, Chico. Deixa eu só entender uma coisa. Então, essa coisa, se fala de diferença de carga, quer dizer, um tem uma carga de 60, outro tem uma carga de 100. É isso? Essa diferença é que determina isso aí que você está falando, a força elétrica, é isso? Ó, eu vou explicar melhor, tá bom, Chico? Ó, é o seguinte, para calcularmos a força de intensidade de duas cargas, que nem o Chico falou agora, né? Uma, por exemplo, de 40 e outra de 100, não basta só essa intensidade de força, mas basta também a distância onde elas se encontram, né? Então, leva em conta-se a intensidade, mas também a distância. E Coulomb concluiu então o quê? Que o K vezes o Q1 vezes o Q2 divididos por D ao quadrado iria calcular essa força de duas cargas. O que vem a ser o F então? O F seria o valor da força, o Q1 e o Q2 seriam os valores das cargas, que nem o Chico deu um exemplo, né? Então, o Q1 é a carga de um dos corpos e o Q2 é a carga do outro corpo, é isso? Isso mesmo, Chico. Q1 e Q2 são cargas de dois corpos. O D, o que vem a ser o D? O D seria a distância entre eles. E o K seria o quê? A constante de proporcionalidade. Seria o local onde se encontram essas duas cargas, tá bom? Bom, achando então esses valores, K, Q1, Q2 e distância, alguém pode estar perguntando agora, professor, mas como que eu sei se as duas cargas estão no processo de atração ou de repulsão? Então, vou responder. Bom, quando vocês multiplicarem os dois Q, as duas cargas, se der positivo, significa maior do que zero, essa vai ser uma força de repulsão. Enquanto, se você multiplicar as duas cargas e der um número negativo menor do que zero, será de atração. Né? Pelo fato do que, quando você está multiplicando dois números, um e outro, sinais diferentes, não dá sempre negativo? E atração são sinais diferentes, tá bom? Ah, é claro, o positivo com negativo se atrai, e negativo com negativo e positivo com positivo se repelem. Isso mesmo, porque tem sinais iguais. Vamos então novamente frisar o que vai acontecer? Olha aqui, presta atenção, força de atração e repulsão. O que acontece na força de repulsão? Então, quando você multiplicar as duas cargas, né, e der o sinal positivo, maior do que zero, vai ser de repulsão. E quando a multiplicação der um número negativo, menor do que zero, vai ser forças de atração. É assim que nós vamos identificar quando essa força está atraindo ou repelindo um corpo ao outro. E vamos para um exercício então. Uma carga negativa de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb e está distante 5,3 vezes 10 a menos 11 metros de uma carga positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Qual o valor da força eletrostática que age em cada uma delas? Então, a força, como é que calculo mesmo a intensidade de força entre duas cargas? A gente usa essa formulazinha que a gente acabou de ver, né? Da lei de Coulomb, não é isso? É isso mesmo, Chico.
Como calculamos então a força e a intensidade? É o K vezes Q1 vezes Q2 divididos pelo D ao quadrado. Mas vamos ver primeiro as informações que o problema deu então. Vamos lá. O D, que seria a distância, é igual a 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 metros. O Q1, que é a primeira carga, é negativa, é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E o Q2 é positivo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O K, que é a constante de proporcionalidade, no vácuo, ela tem um valor que vocês sempre vão usar, tá bom? Se no problema não disser aonde que se encontra essas cargas, vocês vão fazer o quê? Vocês vão usar o 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Professor, mas por que tanto letrinha aqui, né? Então, eu vou explicar. Bom, o N seria o quê? O N seria Newton, que se refere à força que está na fórmula. O metro ao quadrado seria a nossa distância, que é distância ao quadrado. E o coulomb ao quadrado se refere às duas cargas, multiplicando, né? C vezes C, dá C ao quadrado, que é a unidade correspondente às cargas, tá bom? E vamos então para a primeira questão resolvê-la. A fórmula, então, só repetindo, é o K vezes Q1 e Q2 divididos pelo D ao quadrado. Q1 vezes Q2 vai dar quanto? Vamos lá, foi dado as duas cargas, né? Uma negativa e a outra positiva. 1,6 negativo vezes 10 elevado a menos 19 e 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Multiplicando, a resposta é 2,56, que veio de 1,6 vezes 1,6, vezes 10 elevado a menos 38. Joelson, Pode falar, Chico. já deu para ver que é uma força de atração, né? Porque ela é negativa. Isso mesmo, Chico, parabéns, né? Já viu que um é negativo, o outro é positivo, né? Multiplicando dá um número negativo, é menor do que zero, é força de atração. E o 38 negativo é a soma de 19 com 19. Joelson, Pode falar, Chico. você calculou então agora o valor dessa multiplicação, né? Q1 vezes Q2. E agora você vai continuar substituindo esse valor aí que você achou naquela fórmula da lei de Coulomb, é isso? Isso mesmo. E o K seria o quê? Aquela constante de proporcionalidade que é 9 vezes 10 a nona. Então, substituindo os valores, teremos esse aqui, ó. O F, a força, vezes 9 vezes 10 a nona, que é o K, vezes as duas cargas, né, que já foi multiplicado, divididos pela distância, que é 5,3 vezes 10 elevado a menos 11, sempre não esquecendo do quadrado da fórmula. Fazendo a multiplicação, então, dos números 9 vezes 10 a nona, que é o K, vezes 2,56 vezes 10 a menos 38, que é o valor da multiplicação das duas cargas. O 2,56 é negativo, né, Joelson? Isso mesmo, é negativo. Multiplicando 2,56 pelo 9, a resposta vai ser 23,04 negativo. E a multiplicação das potências na base 10, né, 10 a nona menos 38, vai dar 10 elevado a menos 29. Divididos, fazendo já a potenciação ao quadrado, 5,3 vezes 5,3 vai dar 28,09 e vezes expoente com expoente, sempre multiplica, né? 11 vezes 2, 22. E por finalmente, finalmente, né, Chico? Uhum. O que nós vamos fazer? Vamos dividir os números 23,04 por 28,09. A resposta deu 8,2. E dividindo também as potências na base 10, 10 elevado a menos 29, dividido por 10 elevado a menos 22. Como é uma divisão, o número do expoente aqui vira positivo. É por isso que menos 29 com mais 22, a resposta vai ser menos 8. Então, a resposta final é 8,2 vezes 10 a menos 8 newtons, Joelson, que é a força. Eu acho que eu não entendi por que você não botou na resposta final aquele sinal de menos. Por que você fez isso, Joelson? O sinal de negativo, né? O sinal de negativo, como vocês viram no comecinho, a multiplicação das duas cargas era para verificar se era força de atração ou de repulsão. Nesse caso, como a força, você não pode aplicar uma força negativa, já viu você fazendo algo e esse algo ser negativo?
Então, por isso que eu não usei aqui na resposta, e nós não vamos usar. Vamos determinar o módulo do número, sem usar o negativo, em newtons, no caso, sendo força. É claro que a carga daí é negativa, né, Chico? Quer dizer, então... agora eu entendi. A força nunca vai ser negativa. A gente só vai deixar, nesse caso aí, a letrinha negativa, o número negativo, para ver se é de atração ou repulsão, né? Isso mesmo. Uhum. E vamos fazer o segundo exercício usando a mesma relação, tá bom? Vamos lá. A força de atração entre duas cargas, Q1 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, e Q2 é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. É de 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, esse newton nós já sabemos que é a força. E nós temos as duas cargas. Vamos fazer, então, aqui no quadro, essa relação. O que ele quer saber, Joelson? Ele quer saber, na realidade, a distância dessas duas cargas, né, Chico? Calcule a distância entre elas, sabendo que estão colocadas no vácuo. Então, no vácuo, primeira coisa, está aqui o nosso número, sempre no vácuo vai ser 9 vezes 10 a nona e a unidade de medida no sistema internacional. A força é de 2 vezes 10 a menos 3 e as duas cargas, uma é de 5 vezes 10 a menos 6 e a outra carga é de 4 vezes 10 a menos 8. Colocando na relação da força, né, na intensidade, vai ficar da seguinte maneira. Vamos lá. Chico, você lembra como é que é? A multiplicação, vocês vão multiplicar 3 números. O primeiro número é o... É o K. K, que é a constante de proporcionalidade, significa onde se encontram as duas cargas. Nós temos as duas cargas, então, divididos pelo quadrado de suas distâncias. Bom, o problema deu a força agora, né? Está aqui a força. Olha aqui, 2 vezes 10 a menos 3. Substituindo, então, 2 vezes 10 a menos 3 é igual, o K sempre é 9 vezes 10 a nona, por estarem as cargas no vácuo. E vezes as duas cargas. As duas cargas, um é 5 vezes 10 a menos 6, 5 vezes 10 a menos 6, e a outra é 4 vezes 10 a menos 8. Tudo isso aqui divididos pela distância. A distância nós não temos, né? Nesse problema não foi nos dado a distância, é a nossa incógnita. Bom, o que eu posso fazer? Aqui em cima tem uma multiplicação de números, já posso multiplicar todos eles. Esse está dividindo, eu vou passar multiplicando aqui o D. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 3D igual. Vamos fazer já a multiplicação aqui, ó. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 90 dá 180. E 180 vezes 10 a... Vamos ver quanto dá no expoente aqui. Menos 8 com menos 6 dá menos 14. Com 9 positivo, a resposta é menos 5, né? Juntando tudo. Esse número está multiplicando a distância. Chico, tem não é um errinho aqui, eu esqueci de um detalhe. Aqui, não, eu vou perguntar, Chico, você está vendo o detalhe onde que está? Não? Não? Aqui, ó, o D ao quadrado, né? Esse D ao quadrado também vai na distância. E agora está multiplicando 180 divididos por 2. Por que 180 divididos por 2? Porque o 2 vai ficar aqui embaixo, bonitinho, aqui, ó. Né? Então, nós vamos fazer a divisão agora. 180 por 2 dá 90. Vamos colocar aqui. Não vão se perdendo aí. Façam calma, parem aí um pouquinho, né? Está muito número aqui. 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 3. Esse divididos por esse número. Vai trocar o sinal, vai ficar positivo aqui, né? Então, vai ficar menos 2. 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 vai ser o quê? É como se fosse 1 sobre 100. Então, 90 divididos por 10 elevado a menos 2, a resposta vai ser 0,90 antes de calcularmos o quê? A distância ao quadrado. Como é que nós fazemos para tirar esse doisinho aqui do número, né? Sempre que você tem um expoente e você quer tirar esse expoente, você coloca uma raiz. Como é 2, nós vamos colocar, então, uma raiz quadrada. Essa raiz quadrada não existe, eu só vou colocar porque nós queremos saber a distância, né? E como é um sinal de igual,
tem que ser feito nos dois lados o que eu inventar, né? Se não tem no cálculo, inventando, desde que faça nos dois lados, é correto. Raiz quadrada de 0,90, Chico. Você que está com a calculadora, vamos ver. Aqui deu 0,9486. 0,9486, no caso, a distância é sempre em metros, né? A resposta vai ficar essa aí, 0,9486 metros entre uma carga e outra carga, né? Relacionando todas essas informações que o problema nos deu. E o outro exercício, então, para finalizarmos, é esse aqui, ó. Duas cargas elétricas positivas e iguais são colocadas a 3 metros uma da outra no vácuo e se repelem com uma força de intensidade F igual a 0,4 newtons. Determine o valor das cargas. Então, vamos resolver o exercício? Bom, o que o problema deu? Que tem duas cargas positivas e essas duas cargas são iguais. Então, tanto para Q1 e Q2, nós vamos substituir um Q, que corresponde às duas iguais. A distância é de 3 metros entre elas e a força, aqui no caso é de atração ou de repulsão, Chico? Bom, se a força é positiva, então ela ela repele, né? Não atrai. Isso mesmo, Chico. Acontece que as duas cargas são positivas, então, multiplicando, né, dá positivo, maior do que zero, então é de repulsão e não de atração. Substituindo, então, na nossa fórmula, né, na relação do F. Então, nós temos o F, que é 0,4, né, transformando não, já está transformado em newtons, né? O K é 9 vezes 10 a nona, que é a constante de proporcionalidade, que é no vácuo, né? O Q1 e o Q2 foi substituído pela mesma carga, que são iguais. O 3 é a distância, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 0,4 deu 3,6. O que eu fiz aqui? O que foi feito? Está multiplicando, passa dividindo, 3,6 divididos por 9, a resposta é 0,4. E vezes 10 elevado a menos 9, porque o 10 a nona estava no denominador, passei para o numerador, troco o sinal no expoente. E agora o que nos falta fazer? Né? Quando tem um expoente aqui, é com a raiz quadrada que nós pedimos o socorro, né? Aí com a raiz quadrada, tiramos o 2 do Q e tiramos a raiz de 0,4 vezes 10 a menos 9. Só um detalhe aqui, no 0,4 foi transformado 4 vezes 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 0,4. Então a raiz de 4 ficou 2 e o 10 a menos 1 com o menos 9 dá menos 10. Menos 10, como é raiz quadrada, divididos por 2, por isso que ficou menos 5 no expoente. Então a resposta final das duas cargas iguais é de 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. Tá bom? Acertaram? Eu acertei! Que bom, Chico. Vamos para o nosso próximo assunto, então? O nosso próximo assunto seria o quê? Campo elétrico. O que vem a ser campo elétrico, né? Então, o campo elétrico é uma região do espaço na qual uma carga ou uma distribuição de cargas manifesta a sua ação. Significa o quê? Que um corpo eletrizado negativamente ou positivamente irá formar um campo elétrico. E se nós colocarmos qualquer carga nesse campo elétrico, é claro que vai manifestar uma força elétrica nessa carga que nós colocamos, seja ela de repulsão ou atração. Como é que é isso, Joelson? Então vamos ver melhor aqui, então. Aqui está uma carga, né? Aqui está eletrizado positivamente, por isso que o Q é maior do que zero. Formou um campo elétrico. Bom, esse campo elétrico, se colocarmos uma carga sobre esse campo elétrico, vai haver então o que já foi dito, né? Ou atração ou repulsão, dependendo da carga eletrizada que colocamos nesse campo elétrico. Ah, você está dizendo então que todo esse negocinho ele faz como se fosse um campo onde essa força funciona, em volta do lugarzinho onde ela está negativa ou positiva. Isso mesmo, Chico. E todos esses pontos aqui, né, que formam esse campo elétrico, nós damos ou não o nome de vetor campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico nada mais é que seriam os pontos, né, do próprio campo elétrico. E o vetor campo elétrico, o símbolo é o E maiúsculo, tá bom? Bom,
além do vetor campo elétrico, nós temos o quê? Nós temos uma força elétrica. Essa força elétrica corresponde ao F maiúsculo. Então, no campo elétrico, forma-se uma força elétrica que nós vamos agora fazer o quê? As características, né? Vai ter características do vetor campo elétrico. Nós vamos relacionar o vetor campo elétrico com a força elétrica. Vamos ver a primeira característica, então. Seria o sentido. O sentido vai ser o seguinte. Quando o Q for maior do que o zero, que seria a carga maior do que o zero, o vetor campo elétrico e a força elétrica terá o mesmo sentido. Então, terão os mesmos sentidos, o vetor e a força, quando a carga for maior do que zero. F, né, de força e o E de campo elétrico. E o contrário, se a carga for menor do que zero, o que vai acontecer com a força elétrica e com o vetor elétrico? Tem sentidos opostos. Então, repetindo, o sentido vai estar relacionado com a carga. Se a carga foi positivo, vetor e força é o mesmo sentido. Por exemplo, da direita para a esquerda, os dois, certo? E agora, se a carga for menor do que o zero, aí um vai ser da direita para a esquerda e o outro vai ser da esquerda para a direita. A outra característica seria a direção. Como vamos direcionar o vetor e a força elétrica? Bom, a direção, tanto na força quanto no campo elétrico, tem sempre a mesma direção. Então, se é horizontal, será horizontal para o vetor e para a força. Se é vertical, será tanto para a força quanto para o vetor. Então, não muda no caso da direção. E, por último, temos a intensidade, né, no caso do campo elétrico. Como que se calcula a intensidade do campo elétrico? É uma continha que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a força desse campo elétrico e dividir pela carga. Então, o E maiúsculo seria a nossa intensidade do vetor campo elétrico. O F, nós vimos, é a força elétrica. E o Q seria a nossa carga. É interessante que a força, né, a força é a unidade de medida, é o Newton, N. E a carga, a unidade de medida, é o Coulomb. Então, sempre que formos calcular o vetor campo elétrico, a resposta, a unidade, virá Newton por Coulomb. Tá bom? Vamos fazer, então, uma questão. Um campo elétrico apresenta em um ponto P a intensidade de 6 vezes 10 a quinta newtons Coulomb, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determinar a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre uma carga Q, colocada no ponto P, nos seguintes casos. Então, o primeiro caso, na letra A, vai ser a carga 2 microcoulomb. Vocês lembram quanto que vale o microcoulomb? Nós vamos agora substituir esse valor. E no B, a carga vai ser negativa, menos 3 microcoulomb. Então, eu tenho, só repetindo, né? Voltando no problema, nós temos um corpo formando um campo elétrico e nós vamos colocar dois tipos de carga nesse campo, um positivo e um negativo. Vamos fazer as relações, então. Vamos começar com o primeiro. Antes, então, só repetindo, o E é igual a 6 vezes 10 a quinta, né, que é o vetor campo elétrico. O Q é 2 microcoulomb, substituindo já o valor, né, microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb. E agora na fórmula, então, na relação. Vamos lá. A intensidade, como é que se calcula mesmo? Força divididos, no caso, pelo Q. E a força é a mesma coisa. Se você multiplicar, né, em x ali, é uma proporção, vai ficar a fórmula carga vezes o vetor campo elétrico. Joelson. Pode falar, Chico. Ah, você inverteu aquela formulazinha que a gente acabou de ver, né? Você isolou o F. Isso mesmo, Chico. Eu isolando o F, a resposta vai ficar a multiplicação. A carga vezes o vetor campo elétrico. Então, professor, então depende, se for perguntar lá, se vocês quiserem a carga, o vetor campo elétrico, eu posso usar a mesma relação? Pode usar a mesma relação, apenas só não esquecendo de isolar a letrinha que eles estão querendo, tá bom? Vamos substituir os valores, então? Vamos lá. O F é igual à carga, a primeira carga é positiva. 2 vezes 10 a menos 6, vezes o vetor campo elétrico, que é 6 vezes 10 a quinta.
fazendo a multiplicação, 2 vezes 6 dá 12, e 10 a menos 6 vezes 10 a quinta dá 10 a menos 1. Então, e multiplicando 10 menos 1 vezes 12, a resposta vai ficar 1,2 newtons. Essa é a primeira igualdade que nós tiramos na primeira carga positiva. Continuando, então, a direção. A direção não muda, né? Seja ela positiva com positiva, negativa com negativa, a direção vai ser horizontal como está no problema. Vejam ali que está horizontal mesmo. O sentido, como a carga que nós colocamos foi positiva, significa que a força tem o mesmo sentido de vetor campo elétrico. Se tem o mesmo sentido, voltem no problema ali, veja se não é esse sentido aqui, ó. O sentido, no caso, é da esquerda para a direita, né, Chico? Então, era da esquerda para a direita, é isso mesmo. Então, se é da esquerda para a direita, vai ficar o mesmo sentido, porque a carga é positiva. E vamos fazer agora o contrário, vamos colocar a carga negativa. O que vai acontecer? Os dados, o vetor campo elétrico não muda, só mudou, né, a intensidade aqui, é menos 3 microculo, substituiu o microculo a 10 a menos 6 culo, e fazendo aquela substituição que nós fizemos anteriormente. Vai ficar como? O F é igual a Q vezes o E. O F vai ser igual a carga, agora negativa, vezes o nosso vetor campo elétrico. 6 vezes 3 dá 18, 10 a menos 6 com 10 a quinta, né, dá 10 elevado a menos 1. 18 vezes 10 a menos 1, a força vai ficar menos 1,8 newtons. Agora, o detalhe é o seguinte, como a força aqui está, não esquecendo, né, a força nunca vai ser negativa. Vamos tirar em módulo, né, por isso que ficou 1,8 newtons. O negativo foi o quê? Para agora fazermos aquelas relações, né? Então, a primeira relação é... Direção. A direção muda? Mudando carga, seja positivo ou negativo? Não. Não, então por isso continuou horizontal. Agora, o sentido, já não. Como a carga é menor do que zero, que foi colocado negativo, né, a força tem um sentido contrário do vetor campo elétrico. Então, o vetor era da esquerda para a direita, a força vai ser da direita para a esquerda, neste caso aí. Certo, Chico? Certão. Muito bem, então vocês vão tentar resolver um exercício com essas relações aí, de intensidade, sentido e direção.